A SAF do esporte pode ser um modelo semelhante, por exemplo, ao que vem sendo praticado atualmente no Fortaleza. No vídeo de hoje eu quero tentar conversar aqui com vocês e explicar a respeito da SAF atual do Leão do PC, como isso poderia ser aplicado de forma positiva para o esporte e aprendendo com os erros também dos outros clubes que já se transformaram em clube empresa nas últimas temporadas. O presidente Romão, que também já deixou claro que gosta desse modelo que o Fortaleza vem praticando. Qual é a diferença, tá? Tanto em relação do Fortaleza quanto às outras SAFs, por exemplo, do Bahia, do Vasco, do Cruzeiro, quanto também esse modelo associativo atual do Sport Recife. E quero dar a minha opinião, tá? Eu como torcedor do Goiás, olhando o cenário dos clubes do futebol brasileiro, o que seria o ideal nesse momento, as principais ponderações para a gente fazer aqui a respeito do assunto, beleza? Só antes de começarmos o nosso vídeo, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros conteúdos também. Vou deixar na tela final os outros vídeos que já gravamos a respeito do esporte aqui no canal Futebol Team. Se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Fechado? Bora começar o nosso vídeo hoje para falar a respeito da SAF do esporte, um caminho natural após a mudança de estatuto que prevê tanto um mandato de no máximo 3 anos, sem reeleição, por exemplo, da figura de um presidente, e a contratação de um CEO para o clube, ou seja, seria basicamente um presidente, um cara responsável por pensar o esporte 24 horas por dia. Fazendo essa transição entre o modelo associativo para um modelo mais profissional, empresarial, que é uma pré-fase antes da transformação em uma SAF. Esse modelo que acabou sendo aprovado no esporte, nessa mudança de estatuto, lembra muito do Goiás, um processo que está passando nesse momento. Eu, como torcedor do Verdão, posso opinar a respeito desse assunto. Tem um canal do Goiás, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Basicamente o seguinte: a contratação de um CEO substituindo, esta figura do presidente, além dela a contratação de outros auxiliares, vamos colocar assim, definidos de forma também com pesquisa de outras empresas, ou seja, o esporte contratando muito provavelmente uma assessoria para definir qual seria o melhor nome, a melhor escolha de um CEO. Basicamente foi esse caminho que o Goiás acabou adotando. Desta maneira, como o esporte mudou o seu estatuto, e o Goiás também fez isso justamente nesse ano, para agora sim poder conversar de forma oficial, legalmente falando, com um investidor externo, o clube estando de uma forma profissional já, sendo gerido, até de certa forma, de certa maneira, como uma empresa, é muito mais atrativo, muito mais organizado, convenhamos, para um investidor vindo de fora. Então, nesse cenário, o esporte ele já dá um avanço. E o presidente Yuri Romão comentou sim que acha atraente, interessante. Fortaleza acabou adotando nesta atual temporada. E o que tem de principal, de diferença em relação às outras SAFs? O próprio Yuri Romão comentou isso, a diferença também, e como pode ir aprendendo com os outros modelos já estabelecidos no futebol brasileiro. Resolvi separar, vamos colocar assim, uma lista dos principais tópicos, as principais diferenças e os pontos positivos neste modelo adotado pelo Fortaleza, que acho um excelente caminho para os clubes aqui do Brasil, seja o Sport, o Goiás, o Fortaleza, o Flamengo, não importa, antes essa pré-fase, antes da transformação de uma SAF com um investidor externo. Os principais tópicos da mudança: o modelo empresarial buscando crédito, ou seja, as associações hoje no Brasil elas são muito mal vistas, são vistas como mal pagadoras, com dívidas. Os clubes eles têm essa tendência, basicamente todos eles, de darem calotes nos bancos. Então, quando você pega um empréstimo no banco, os clubes brasileiros eles têm que pagar uma taxa assim altíssima, mesmo sendo um clube que tem um histórico legal, mesmo tendo um histórico bom. Como ele não é uma empresa, basicamente, vamos colocar assim, o banco ele não tem essa garantia que o pagamento vai acontecer dentro daquele período, diferentemente de quando você empresta um dinheiro, sei lá, para uma instituição privada, um banco, uma engenharia, uma empreiteira, é muito diferente das associações. Então, transformando-se nesse passo, o modelo empresarial ele busca um crédito maior e mais facilitado com os bancos. Além disso, em caso de venda minoritária, ou seja, menos do que 49,9% da SAF, que ainda pode acontecer nesse modelo do Fortaleza, precisa ter 3/4 dos votos favoráveis na Assembleia Geral. Então coloca os conselheiros também para participarem
das eleições e da definição, no caso de uma venda ou não do clube. E oferecer 10% do capital da SAF exclusivamente para os sócios torcedores. Então, tendo também algo pouco visto nos modelos aqui do futebol brasileiro e até mesmo internacional, a participação da torcida. 10% dos sócios torcedores podem sim adquirir, digamos, parcelas no Fortaleza, pequenas ações, e acho isso um excelente. Tá? Além disso, promover uma gestão mais estável e remunerar os dirigentes, algo que o esporte também, já nesse modelo agora, com a mudança, não podendo reeleger, tendo no máximo 3 anos e já contratando um CEO, o esporte também mira isso. Tá? E o Fortaleza tem esse critério de promover uma gestão mais estável e remunerar os seus dirigentes, e o CEO ele será revisto a cada 3 anos. O ex-presidente, agora CEO da SAF do Fortaleza, o Marcelo Paz, ele afirmou que um presidente ruim, ele tem que cumprir aqueles 3 anos e não tem jeito, não tem como tirar ele antes. E um presidente bom, ele só pode ficar 3 anos e não pode reeleger. Desta forma, com o estatuto, tendo um CEO, esse CEO ele pode ser demitido daqui 6 meses, se ele fizer uma bobeira gigantesca, e ele pode ficar por mais anos. Tá? E isso é algo que eu vejo que falta muito no esporte, no Goiás, em vários clubes do futebol brasileiro, no Coritiba, na Chapecoense, Ponte Preta, Santa Cruz, Náutico, muitos clubes eles têm essas coisas, tá? Chega um presidente, o cara é torcedor, o cara é identificado com aquilo ali, mas não é um profissional da área. Mas ele consegue fazer 2, 3 bons anos do seu mandato. Mas aí vem outro, com outras ideias. Então, se um presidente ele tinha uma ideia de transformar em um clube formador e com uma estrutura melhor, chega outro presidente buscando contratações de jogadores mais de peso, ou seja, uma coisa não faz muito sentido com a outra. Um priorizava a base e agora o outro ele busca mais nomes de peso, já jogadores formados do futebol brasileiro. Então já há uma quebra, né? Sem considerar que há presidentes honestos e aqueles nem tanto assim, que acabam endividando o clube. O Goiás mesmo, infelizmente, acabou sendo uma vítima, né? Óbvio que quem estava lá viu, mas não quis comentar muita coisa, mas enfim, né, erros de administrações também que geraram dívidas gigantescas. Hoje o esporte, ele tem uma dívida alta, tá? Não é pouca coisa, mas segundo um levantamento que o clube fez, né, de mais ou menos 300 milhões, ele deve terminar essa temporada, tá, fazendo alguns abatimentos e terminar a temporada numa faixa de 118, 120 milhões de reais em dívidas, o que, convenhamos, para um clube do tamanho do esporte, é um valor significativo, mas consegue recuperar tranquilamente. Então, em linhas gerais, eu penso que esse caminho é sim muito interessante para os clubes do futebol brasileiro adotarem neste momento antes da chegada de um investidor externo. Por que eu digo isso? Para o esporte lhe dar o passo maior, tá? Sair desta coisa de ser um clube que chega na Série A, fica ali 3, 4, 5 temporadas que seja e acaba caindo, tendo que contratar jogadores mais discretos no futebol brasileiro. Por exemplo, hoje o esporte ele não tem uma condição financeira, assim como o Cuiabá não tem, assim como o Goiás, de ir lá, sei lá, no futebol argentino e contratar um destaque do Boca Juniors por 25 milhões de reais. Não tem essa condição. Com uma SAF, isso é viável, isso é possível, porque chega um capital externo muito grande, mas tem que ser adotado de uma forma coerente também. Então penso que o caminho de organizar a casa é o principal ponto, porque você pode valorizar a sua marca, acaba se ajeitando, né, para a chegada de um investidor, já sendo tratado de uma maneira profissional, então não há aquela quebra, aquela mudança repentina de uma hora para outra, um clube que deixa de ser basicamente amador para se tornar uma SAF do dia para a noite. Isso pode acontecer, por exemplo, em uma metade de temporada, né, como por exemplo, sei lá, no mês de junho, no mês de julho, pode acontecer. Então, por exemplo, seria uma quebra muito grande, algo que com essa mudança do estatuto do esporte, ele já começa a dar um passinho maior, podendo conversar com investidores, e esse modelo do Fortaleza, ele me instiga bastante, porque ele não proíbe a chegada de um investidor, seja ele brasileiro, árabe, não importa, um cara da América Latina, da América do Norte, pouco importa. Porém, ele deixa uma parcela também com os seus sócios torcedores, tendo uma participação também do conselho para a definição, por exemplo, de uma venda. Além disso, ele promove uma gestão mais estável, a remuneração dos dirigentes, o CEO sendo revisto, a busca já por empréstimos e uma maior facilidade na busca por créditos também, ou seja, já é um clube que pensa em um passo além, tá, do modelo de organização,
que já é muito importante, esse modelo empresarial que eu quero dizer, mas também já pensa na parte do resultado financeiro, do lucro, da possibilidade de buscar um crédito maior e contratar jogadores, sem considerar aquela parte também da reserva financeira, como tem o Atlético Paranaense, faz muito bem, tá? Não é mal para ninguém, e muito menos para os clubes também ter uma grana em caixa, mas não é o momento atual do esporte, que precisa também com urgência voltar para a Série A, ter receitas maiores e consequentemente ir equilibrando o caixa, tá? Mas vejo que esse modelo do Fortaleza, ele não é um final, tá? O Fortaleza não será gerido assim muito provavelmente por toda a eternidade, não. Um momento vai chegar esse investidor, mas enquanto isso não acontece, o clube vai já sendo bem gerido e pensando o futebol 24 horas por dia, tendo um modelo de raciocínio muito mais lógico do que tem, por exemplo, hoje o Sport, o que tem, por exemplo, o Goiás ou o, sei lá, o Mirassol ou o Novo Horizontino. Eu vejo que há uma linha mais tênue, como o Fortaleza e o Atlético Paranaense, mesmo ainda não sendo SAF, é um clube que basicamente ele já é uma SAF, mas que não tem aquele investidor. É isso que eu quero dizer. A organização de um clube empresa, que é muito importante, né? Principalmente em um país igual o Brasil. Só você vê, infelizmente, as instituições públicas, elas têm esses índices, tá, de desvios, de falta de honestidade muito grande. Nos clubes não seriam diferentes, diferentemente das empresas. Não quer dizer que seja perfeito, mas se faltar um dinheiro em caixa, tem alguém perdendo dinheiro, tá? O dono está sentindo aquilo no bolso. Diferentemente das associações, onde pode chegar um presidente, deixar um rombo gigantesco no caixa e nada é feito. E a gente, como torcedor, acaba sendo o palhaço dessa história, né? Consumindo, apoiando e no final acaba levando na cara, tá? Então, infelizmente, isso no Brasil ficou basicamente um cenário comum. As SAFs não são perfeitas, terão as SAFs boas e as ruins, mas vejo que esse caminho profissional, assim como qualquer coisa, tá? Qualquer carreira, qualquer instituição, qualquer empresa, ela precisa ser adotada, e só agora que os clubes brasileiros basicamente começaram a pensar assim, tá? Pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto aqui embaixo, fechado? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros canais, como o meu canal do Goiás, tem um Black Cartel Foot também na tela final, e a playlist com os outros vídeos do esporte. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!